E desde o início da semana estamos falando da literatura do cordel. O movimento armorial foi fundado por Ariano Suassuna em 1970 e tinha a intenção de realizar uma arte autêntica brasileira baseada nas raízes populares. Esse movimento está profundamente vinculado à literatura de cordel e o professor de literatura, o Pleibson Ferreira, vai nos explicar como isso acontece. Vamos acompanhar. Fala pessoal, professor Pleibson de literatura. E hoje daremos sequência à nossa aula sobre a literatura de cordel. Especificamente falaremos hoje sobre o Ariano Suassuna e o seu movimento armorial. Esse escritor, ensaísta, romancista e poeta é um dos mais respeitados na nossa literatura brasileira. Não é à toa que Ariano Suassuna criou um movimento a fim de intensificar, salvar e preservar tudo que é pertencente à cultura nordestina no nosso Brasil. O escritor Ariano Suassuna já havia percebido que a nossa cultura nordestina estava enfraquecendo e se perdendo devido ao crescimento do rádio e da televisão. A literatura de cordel estava sendo deixada de lado porque as pessoas estavam se concentrando mais com os avanços tecnológicos. Se hoje pensarmos e refletirmos, aqui mesmo no Centro-Oeste, nós vemos pouca presença da literatura de cordel. E para comprar algum destes folhetos, nós precisamos ir em bancas específicas que conseguem vender para nós. Ao contrário do Nordeste, que indo em feiras a gente consegue ver os livros de cordel, a gente consegue acompanhar a oralidade pelos cordelistas e até mesmo a gente consegue ouvir o repente dos repentistas. Esse movimento surgiu lá na década de 70 e foi uma vertente artístico-cultural. O objetivo central era criar uma arte brasileira baseada nas raízes populares. Então, o escritor Ariano Suassuna fez essa arte, esse movimento armorial, como uma forma de intensificar a arte plástica, a dança, o teatro, a arquitetura e até mesmo o cinema. Um belo exemplo desse movimento cinematográfico é a sua obra Alto da Compadecida, que mais tarde tornou-se um grande filme nacional que foi visto por milhares de brasileiros. Essa ascensão, a criação do movimento armorial, aconteceu na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no centro da cidade de Recife, com uma ideia central de salvar o movimento erudita a partir dos elementos populares. Neste mesmo dia, Ariano Suassuna deu uma entrevista dizendo a sua principal atenção com a criação desse movimento armorial. Vejamos. A arte armorial brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, literatura de cordel, com a música de viola, que acompanha seus cantares, e com a xilogravura, que ilustra suas capas, assim como com o espírito e a forma das artes e espetáculos populares com esse mesmo romanceiro relacionados. Então, Ariano Suassuna deixou bastante claro que esse movimento armorial nada mais é do que um traço comum entre a ligação dos folhetos de cordel com todos os aspectos culturais que envolvem a região do Nordeste. Certo? Espero que tenha ficado claro essa intenção do movimento armorial que surgiu a partir do grande escritor Ariano Suassuna, que compôs o Alto da Compadecida e também a Pedra do Reino. Até mais. Até mais, professor Pleibson, sempre nos ajudando, a entender melhor a nossa língua portuguesa. E Marina, quanta coisa especial e diferente que a gente está aprendendo hoje, hein, Marina? Hoje e durante toda essa semana sobre a literatura do cordel. De cordel. Isso é muita cultura, Muita cultura brasileiríssima, Caísa, que a gente tem aprendido. Amanhã a gente tem mais um episódio aí do professor trazendo mais curiosidades aí da literatura de cordel, que
que é muito bacana, né? Assim, é mais característica ali do Nordeste, mas é brasileiríssima, né? E a gente fica muito feliz em saber mais detalhes, contando aí com o professor, para contar para a gente, né? Todas as curiosidades, né? Como ele é construído, essa literatura é construída, as comparações. Então, isso é muito bacana. A gente aprende muito junto aqui. Amanhã temos, então, mais um episódio então, sobre a literatura de cordel. Não perde, não.